Saudações matemática, meu nome é Rafael Silva e a gente vai partir para a segunda parte do nosso mini curso de integrais, onde eu vou falar sobre as propriedades de integrais. Algumas coisas que a gente pode fazer, né, em alguns casos aí com as integrais. E a primeira propriedade que eu vou enumerar aqui para vocês é uma propriedade quando você tem que integrar uma soma de duas funções. Integral de f mais g dx, entre parênteses, significa o seguinte, que você tem lá uma integral e lá tem duas funções somando. O que eu posso fazer quando tiver duas funções somando? Você pode calcular a integral da primeira função mais a integral da segunda função. Então você pode integrar termo a termo, a gente diz, tá? Se for uma soma, né, do jeito que está aí. Então, significa o seguinte, que, por exemplo, nas vídeos aulas anteriores, a gente aprendemos várias integrais lá imediatas. Então, já pensou se vem uma soma de duas integrais lá daquela nossa lista? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho que calcular a integral de 2 mais x mais e elevado a x mais 1 sobre x. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo básico, mas só para tentar exemplificar como usa essa propriedade número 1. Então, essa propriedade número 1 diz que a integral de uma soma é a soma das integrais. Então, você pode calcular termo a termo. Por mais que aqui a minha integral está dizendo que é só f e g, tipo, aqui eu estou dizendo f como uma função e g outra função. Mas, na verdade, independe do número de funções que tenho aqui, se é 2, 3, desde que seja uma soma, eu posso usar essa propriedade. Então, por exemplo, aqui eu posso então integrar 2 dx, integrar x dx, integrar e elevado a x. Então, eu reescrevendo isso aqui, passo a passo, eu poderia integrar direto, mas eu vou escrever passo a passo para você entender o que está acontecendo. Então, eu posso integrar aqui 2 dx, mais integral de x dx, mais integral de elevado a x dx, mais integral de 1 sobre x dx. Você vê que o dx sempre acompanha por ser uma notação da integral. Precisa aparecer. Então, quando eu faço essa quebra, né, de uma integral para cada termo, todas essas integrais que aparecem aí são imediatas. A integral de 2 é imediata, é 2x. A integral de x é imediata, é uma potência de x. Lembra que aqui é x elevado a 1. Então, pelas regras lá de integrais, é x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Está lá na nossa listinha de integrais imediatas. Se você quiser, você pode dar uma olhada lá. Mas, integral de elevado a x é também uma integral imediata, ela mesma, elevada a x. E a integral de 1 sobre x, também é uma integral imediata, é ln de x. Então, todas essas integrais são indefinidas, então eu boto aqui mais uma constante, porque justamente as integrais indefinidas geram no final de toda a resposta essa constante aí. Segunda propriedade, não vale só para soma, vale também para subtração. Então eu poderia colocar da seguinte forma: a integral de f menos g dx é igual à integral de f dx menos integral de g dx. Então a gente disse que a integral da subtração é a subtração das integrais. Ou seja, se vier uma subtração, pode integrar termo a termo também. E eu já vou fazer um exemplo que usa logo os dois. Então, quer dizer que tanto para soma quanto para subtração eu posso quebrar. Veja que eu estou dizendo só para soma e subtração. Não estou falando de multiplicação, de divisão. Apenas para soma e subtração eu posso fazer essa quebra. Então, vou colocar um exemplo, onde agora eu vou misturar aqui somas e subtrações. Vamos supor que agora eu preciso calcular a integral de seno de x menos cosseno de x mais secante ao quadrado de x menos x elevado a sétima dx. Então, vai ver que esses exemplos ao pouco eu vou praticando as integrais imediatas. Então, pela propriedade de 1 e 2, eu posso muito bem integrar termo a termo, porque aqui eu tenho uma subtração, uma soma, uma subtração. Então, eu posso integrar o seno de x dx, depois integrar o cosseno de x dx, boto o menos aqui fora, porque pela regrinha número 2, mais integral da secante ao quadrado de x dx,
e menos, né, porque o último termo ali é menos integral de x à sétima dx. Então, temos aí que cada uma dessas integrais é imediata. A integral do seno, pela nossa regrinha lá, é menos cosseno. Vou botar o menos aqui, que está aqui fora. A integral do cosseno, pelas nossas regras lá de integral imediata, é seno de x. Mais integral de secante quadrado também imediata, é a tangente de x. Menos, e a integral de x elevado à sétima, é uma potência de x, é x elevado a 8 sobre 8, pelas nossas propriedades lá. Né? X elevado a n sempre vai ser n mais 1 sobre n mais 1. Como todas são indefinidas, mais uma constante. Então é que todas essas contas aqui são bem básicas, estão terminando aqui mesmo. Né? Não existe termos semelhantes que eu possa operar um com o outro. Então, eu posso muito bem terminar minha conta nesses termos aí. Tá? Então, esse videozinho é para falar das propriedades integrais básicas, 1 e 2. E existe uma terceira que é muito importante também, quase eu ia me esquecendo, que fala sobre a constante, né? Quando aparece uma constante. Então, eu vou colocar aqui esse caso como propriedade número 3. A propriedade número 3 é a seguinte: se tiver integral, tiver uma constante qualquer, vezes uma função f, então entendo que aqui f vai fazer papel de uma função, e k é uma constante. Então, essa propriedade diz o seguinte, que a constante ela pode sair da integral. E aí você só integra a função. É parecido como se fosse aquele caso nas derivadas. Derivada de uma constante vezes a função é a constante, repete a constante, deriva a função. Então é como se fosse esse caso para as integrais. Ele continua valendo aqui também. Só que aqui a gente diz o seguinte, que então se tiver uma constante multiplicando, veja aqui que é o multiplicando, pessoal. Não é somando, não é subtraindo, é multiplicando. Então eu posso tirar essa constante da integral, tipo ela sai. E continua aqui multiplicando. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho que integrar 3 sobre x dx. Você poderia pensar, essa integral aí, será que ela é imediata? Ela é fácil? Ela é imediata, sabe por quê? Porque se eu usar a propriedade acima, eu torno ela imediata em um passo. Esse 3 que está bem aqui é uma constante. E esse 3 ele está multiplicando uma função? Tá, porque 3 sobre x é a mesma coisa, que só para ficar bem claro, é 3 vezes 1 sobre x. Ó. Isso aqui é a mesma coisa. 3 vezes 1 é 3, só para ficar bem claro. Então, significa aqui que eu tenho um k, que é o 3, aqui eu tenho uma função, então esse k é uma constante que está multiplicando, então eu posso tirar essa constante, por estar multiplicando, usando a propriedade aqui exatamente do jeito que está. Então eu posso tirar esse 3 e o que sobra dele é apenas 1 sobre x. E 1 sobre x é uma integral imediata, é ln de x, mais uma constante, sempre, né? Então veja que ele sai da mesma forma, ele está multiplicando, saiu e continua multiplicando, ok? E o que ficou foi a integral imediata. Então essa propriedade ela é muito útil mesmo, você vai precisar muito dessa propriedade. Outro exemplo, só para ficar claro aqui uma coisa. Integral de, vou colocar aqui, x ao cubo sobre 2. Esse caso também, ele cai nessa propriedade, por quê? Porque o 2, que é a constante, está dividindo, né? Mas professor, o senhor não falou que é só se estiver multiplicando? Mas k aqui, pessoal, é qualquer número real, só para ficar claro. Tá? Número real, cometi um erro aqui, colocando natural. Então, k é qualquer número real. Então, é qualquer número real. Quando você olha aqui o 2, ele está dividindo, mas pelas propriedades também básicas aí de álgebra, né, de multiplicação, de fração, isso aqui pode ser escrito da seguinte forma: 1 sobre 2 vezes x ao cubo. E aqui eu vejo exatamente porque eu reescrevo dessa forma, para ficar claro que aqui eu tenho 1 sobre 2, uma constante, vezes x ao cubo, uma função. Então, se eu tenho uma
constante vezes função, eu posso tirar essa constante, porque a constante está multiplicando. 1 sobre 2 é um número, é uma constante, 0,5. Então, eu posso tirar esse 1 sobre 2, integral de x ao cubo dx. E aí sim ficou a integral imediata, que até então não era, né? Por mais que foi necessário fazer essa manipulação básica para ficar imediata. X ao cubo faz parte das nossas integrais imediatas, x elevado a n. Então, o resultado vai ficar 1 sobre 2 eu repito e integro x ao cubo. Integral de x ao cubo, pela nossa regrinha lá, é x à quarta sobre 4. Entra no caso x elevado a n. Então, isso aqui fica 1 vezes x à quarta é o próprio x à quarta. 2 vezes 4 é 8. Então, x à quarta sobre 8, acrescenta uma constante e está corretíssimo aí a nossa conta. Tá? Então, essa é a terceira propriedade, o uso da constante. Então, no próximo vídeo a gente vai já começar a usar as técnicas de integração. Vamos começar com a técnica de integração por substituição. Então, até lá, pessoal.